Olá, como vai? Nessa aula aqui a gente vai voltar a utilizar as escalas de cor no Excel. Só que aqui nós vamos utilizar agora as escalas tricolores, né? Basicamente como a gente utilizou aqui naquele modelinho feito ali através do menu contextual aqui, né? Que a gente tem aqui de regras prontas do Excel, certo? E a gente vai fazer agora de uma forma um pouquinho mais personalizada, assim como a gente fez também com as escalas bicolores. Deixa eu só pegar essa segunda planilhinha aqui, vou dar um copiar aqui, vou jogar aqui na coluna K, né? Colar aqui como largura original, como a gente já havia aprendido a fazer, né? E aqui a gente tem então nossa regra copiada aqui. Uma coisa que eu quero te mostrar aqui antes da gente entrar no tema é a respeito da exclusão de regras de formatação condicional. Porque a gente estava fazendo o seguinte, clicando aqui em formatação condicional, gerenciar regras, e aí quando a gente queria excluir uma regra, a gente clicava nela e clicava no botãozinho excluir aqui, certo? Só que existe uma outra maneira de fazer isso também, tá? Então quando você clica em qualquer local aqui, que contém uma regra de formatação condicional, ao clicar aqui no botãozinho formatação condicional, você percebe que a gente tem o botãozinho limpar regras, tá? E aqui a gente consegue limpar as regras das células selecionadas ou da planilha inteira, né? Todas as regras da planilha. E existem duas opções que estão indisponíveis aqui, que são da tabela, se a gente estiver mexendo com estilo de tabela dentro do Excel, ou tabela dinâmica. Como esses dados aqui não são nem tabela dinâmica, então só tem essas duas opções aqui. Só que eu quero mostrar um pouquinho sobre como elas funcionam, tá? Se eu clicar aqui em limpar regras das células selecionadas, olha o que vai acontecer. O Excel ele vai limpar a regra apenas da célula que eu selecionei, diferentemente de quando eu venho aqui e clico em gerenciar regras, em que você consegue ver, mesmo com uma célula selecionada, né, a regra que é aplicada para o intervalo inteiro. Então aqui eu excluí a regra não de todo o intervalo, eu excluí a regra apenas dessa célula, ela não contém mais essa regra. Se eu tiver com ela selecionada, clicar aqui em formatação condicional e depois gerenciar regras, eu vou perceber que não existe nenhuma regra aplicada a ela. Lembrando dessa opçãozinha selecionada aqui, ó, seleção atual. Ou seja, com essa regra selecionada, né, com esse pedaço selecionado, o Excel está mostrando para mim que eu não tenho nenhuma regra aplicada aí, ok? E continua funcionando para as demais. Se eu clicar aqui, clicar em formatação condicional, gerenciar regras, agora eu vou perceber que a minha regra continua funcionando. Só a aplicação mudou, tá? Então agora, como eu tirei da minha célula deixa eu ver aqui, L7, né? Eu tirei da L7, então a aplicação fica da L4 até a L6, ponto e vírgula da L8 a L23, ou seja, ele está pulando a L7 porque eu retirei a formatação daí, tá? Então tome cuidado ao fazer esse tipo de exclusão a partir do limpar regras, ok? Vamos desfazer aqui. Uma outra maneira de limpar as regras de um intervalo todo seria justamente selecionando o intervalo todo, que você sabe que contém aquela regra, e aí sim, formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Mais para frente a gente vai voltar um pouquinho a falar sobre essa questão de limpeza de regras, porque existem outras nuances ali que eu quero te explicar, ok? Mais para frente a gente aborda esse tema com um pouquinho mais de abrangência. Vamos colocar aqui então as tais escalas tricolores, ok? Então vamos selecionar todo esse pedacinho aqui novamente, vamos revisar, né, como a gente fez isso. Formatação condicional. É claro que a gente pode clicar aqui em escalas de cor e depois mais regras, que aí o Excel vai abrir justamente a minha janelinha de nova regra nas opções já de escala de cor. No entanto, se você quiser, você pode clicar em formatação condicional nova regra, que você vai abrir justamente essa mesma janelinha, ok? E aí, como a nossa regra é uma escala, ela se encontra na primeira seção, a gente nem viu as outras ainda, tá? Tanta coisa que a gente tem que ver ainda, tá? Ela se encontra aqui na primeira seção, né? Baseando-se nos respectivos valores dessas células, ou seja, só formato células de acordo com os valores delas mesmas, tá? Então aqui essa é a opçãozinha do Excel que formata de acordo com os valores das próprias células, sem levar em consideração células alheias, outros valores de outras células que a gente vai ver em fórmulas mais avançadas lá na frente, tá? Estilo de formatação a gente já conhece e agora falta só a gente colocar aqui tricolor para definir que a gente tem, então, 3 cores. Olha o que acontece aqui. Quando eu coloco um ponto médio, né, quando eu coloco uma escala tricolor. O Excel ele vai buscar, como a gente já sabe, né, o valor mais baixo para a cor do lado de cá e o valor mais alto para a cor do lado de lá. E aqui no meio, então, ele vai fazer um percentil, né, de 50, ou seja,
Qual é o ponto médio? O ponto médio para ele é 50% do valor, né, da média ali que ele vai fazer de todos esses valores. Vamos só trocar as cores aqui, que eu quero falar para você a respeito das cores, tá? Vamos então fazer um pouquinho diferente, vamos colocar aqui um roxo mais escuro, tá? Eu acho que esse roxo é bastante escuro. Vamos lá, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, tá? Quando você clica aqui, se você não escolhe nem as cores do tema, nem as cores padrão, a gente pode dar um clique aqui em mais cores, tá? E escolher uma cor pela aba padrão, nesse hexágono aqui, ou então pela aba personalizar, que a gente vai ver um pouco mais pra frente, tá? Então eu vou clicar nesse padrão aqui e eu vou escolher esse tom de roxo aqui, ó, esse tom um pouquinho mais claro. Eu vejo ele aqui agora, ok? Ok, e aqui eu vou definir como valor mais alto, valor mais baixo, né, o roxo. O valor mais alto eu vou colocar como mais cores aqui, deixa eu definir uma tonalidade aqui, esse vermelho, e vamos dar um ok. E aí no meio eu vou deixar amarelo. Tá? Então, vamos supor que eu queira essa tonalidade. Tá? O roxo para o mais baixo, o vermelho para o mais alto e no meio o amarelo. E aí o amarelo vai fazer, então, esse ponto médio que a gente chama. Quando eu pressionar OK, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o Excel definiu que esse aqui é o ponto médio dos meus números. Tá? Então, entre 962 e 925, ele definiu que esse aqui é mais ou menos o ponto médio. Agora vamos ver o que acontece se a gente muda o valor mais alto, tá? Então vamos supor que o valor mais alto é 1,2. Olha o que vai acontecer aqui quando eu coloco 1,2. Para ele, esse aqui é o valor mais alto e nenhum número chega próximo a esse número aqui, tá vendo? 1,2. Agora o meu ponto médio é todo esse amarelo aqui, ó, de 091 a 0,940. Porque o 1,2 está muito distante desse número aqui, então ele não pode receber a cor vermelha, né? Ele está muito distante, então o meu amarelo está fazendo uma escala muito maior aqui, porque eu estou utilizando um percentil, né, de 50%. Eu poderia utilizar de outra porcentagem também. Isso aí você vai testando, tá? No seu arquivo, você vai ver como é que funciona, de acordo com a dinâmica de dados, como eu sempre digo, tá? Mas a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais personalizada aqui. Então vamos voltar ao valor original, né? 0,942, só pra gente... Opa, 0,962, né? 0,962, só pra gente ter uma escalinha bonitinha aqui. Agora a gente vai personalizar essa regra, tá? E ao invés da gente utilizar aqui o percentil, valor mais baixo, valor mais alto, a gente vai utilizar números, tá? Então aqui número aqui também, como a gente já aprendeu lá em outras regras, tá? Então o valor mínimo que ele tem que formatar com o roxo, vamos supor que seja 0,500 ou 0,5, tá? Então esse é o valor mínimo. E o valor máximo é 1. Então, de 0,5 a 1. E o ponto médio? Qual que seria o meu ponto médio? Se eu colocar aqui de 0,5 a 1, o ponto médio, né, se a gente fosse colocar o meio mesmo, seria 0,750, tá? Então, olha o que acontece quando a gente pressiona OK aqui. Então, todos os números vão ficar em vermelho. Por quê? Porque todos eles são muito mais próximos do 1 do que do 0,5 e do que do 0,750, né? Só que vamos aproximar muito esse 0,750 só para a gente ver o que acontece, tá? Então aqui eu tenho 1, então eles estão mais próximos do 1. Só que se eu venho aqui, por exemplo, e digito 0,920 como ponto médio, então o médio passa a ser 920 e dou um OK e um OK, olha o que vai acontecer. Agora eu já tenho um ponto médio diferente, então meu ponto médio ele já começa mais ou menos aqui no 925, 920, né? Então o meu amarelo começa a crescer um pouquinho e o meu valor máximo não chega a ficar vermelho porque ele está um pouco distante do 1. Apesar dele estar próximo do 1, em relação ao meu ponto médio que eu defini ali, que é 0,920, é isso, né? Que a gente tinha colocado, deixa eu ver aqui. Exatamente, vamos abrir aqui só para a gente acompanhar. Então ele está muito mais próximo, esses números aqui, né? Eles estão mais próximos do 0,920 ou 92, né? A mesma coisa, do que do 1. Então eles acabam recebendo uma formatação mais próxima do amarelo. E nenhum está próximo do roxo, tá? Agora vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica aqui. Então vamos colocar aqui que o 0,9 seria o nosso número, né, mais próximo, vamos colocar aqui 0,95, tá? E aqui o mínimo seria 0,9. Então a gente está fazendo 0,9 ou 900, 0,95, 950 e 1. E vamos ver o que acontece aqui. Vamos dar um OK. Agora perceba que a minha escala tricolor já está um pouco mais equilibrada, porque isso aqui está próximo do 1, mas não chega a ser 1, tá vendo? Então ele não está com a tonalidade vermelha, ele está com a tonalidade mais laranja. E aqui o 925 está próximo do 0,9, que a gente definiu ali como roxinho mais escuro, mas ele ainda está um pouquinho mais distante, tá? Então isso aí você vai equilibrando conforme os seus dados, conforme você quer mostrar. Olha, esse para mim é o ponto médio, esse aqui não é. Nem sempre o ponto médio necessariamente é o ponto do meio, né? Você pode colocar o ponto médio
como a gente pode fazer umas médias de notas escolares, por exemplo, né? Então, o nosso ponto médio, vamos supor que seja 7, né? E o ponto máximo seja, sei lá, 9 e 10. E aí, tudo abaixo de 7 talvez seja o ponto mínimo. Ou seja, você consegue fazer uma escala diferente do que se você definisse o ponto médio como 5, numa nota de 0 a 10, tá? Então, funciona mais ou menos isso aí, a questão do ponto médio dentro das escalas tricolores. Bem, fechamos então a questão das escalas, mas mais para frente a gente volta com elas, está agregada com outros tipos de formatação personalizadas que a gente vai ver lá nos módulos intermediário e avançado. Ok? Por essa aula é só. Eu te vejo então numa próxima. Até lá!